Boa tarde, quinto ano, tudo bem? Hoje, na nossa aula de arte, nós vamos continuar estudando sobre os elementos básicos da composição visual, né? Nós já vimos o ponto, a linha e também as formas geométricas, né? Como que esses três elementos eles são utilizados nas composições visuais. Hoje, adentrando um pouco mais esse assunto, né? E retomando o que nós estudamos na última aula sobre cubismo, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre uma pintora brasileira muito interessante chamada Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral, ela foi pioneira na arte modernista no Brasil. E nós vamos ler um pequeno texto sobre a Tarsila do Amaral e fazer algumas atividades. Vamos lá? Então vocês vão pegar para a tia essa folhinha aqui, tá bom? Então vamos acompanhar a leitura aí. Tarsila do Amaral foi uma das mais importantes artistas plásticas do Brasil, sendo que sua obra mais famosa é o quadro Abaporu, esse aqui, né? É ícone do movimento modernista nacional. Esse movimento modernista ele foi um novo modo das pessoas enxergarem, produzirem arte, tá? A gente vai ver um pouquinho melhor daqui para frente, tá bom? Tarsila nasceu em 1º de setembro de 1886, em Capivari, interior de São Paulo. Passou a infância nas fazendas do pai, herdadas do avô, que era milionário. A jovem estudou em boas escolas e concluiu os estudos na Europa. Naquela época era muito chique, né? As pessoas iriam estudar na Europa e era muito comum também. Sua ligação com a arte veio ainda na adolescência, em Barcelona, quando estudava num colégio interno e produziu a obra Sagrado Coração de Jesus. Então essa vai ser uma das primeiras obras da Tarsila do Amaral, né? Que ela vai produzir lá com seus 16 aninhos. Ela estudou arte em Paris, na Academia Julian e na Émile Renard. Também conheceu Pablo Picasso, aproximando-se do artista Fernando Laguerre, com quem aprendeu várias técnicas de pintura. Tudo isso lá na França, né? Então foi muito produtivo esse tempo que a Tarsila do Amaral morou e estudou na França. Em 1922, Tarsila do Amaral conheceu o grupo que encabeçaria o movimento modernista brasileiro. Além dela própria, o grupo era formado por Anita Malfatti, uma outra importante pintora brasileira, Menotti Del Picchia, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Foi em 1924, durante uma viagem a Minas Gerais, que Tarsila descobriu as cores vivas, as paisagens brasileiras e assim iniciou uma fase de sua pintura conhecida como pau-brasil, né? Uma coisa bem nacional mesmo, né? Que não tinha muita relação com aquilo que ela tinha estudado na Europa. Ela começa então a descobrir uma nova forma de produzir arte, uma forma muito mais irreverente, né? Uma forma única de produzir arte. Em outubro de 1926, se casou com Oswald de Andrade e em 1928 ela pintou o icônico Abaporu, que significa o homem que come, dado de presente ao seu marido. Esse quadro aqui, né? Tarsila teve a sua primeira exposição individual no Brasil em 1929, no Rio de Janeiro. Foi declarada a pintora mais representativa da primeira fase do modernismo no Brasil. Por sentir muitas dores na coluna, em 1965 ela passou por uma cirurgia, que por um erro médico a deixou paraplégica. No ano seguinte, Tarsila perdeu sua única filha, né? Filha do primeiro casamento da Tarsila do Amaral. Foi a única filha que ela teve, se chamava Dulce. Tarsila faleceu em São Paulo em 17 de janeiro de 1973. Ela deixou diversos trabalhos espalhados pelo mundo e um legado que sempre será lembrado. Então, ela é uma pintora muito importante. Por quê? Ela vai estudar na Europa, né? Ela vai chegar no Brasil com aquelas ideias de tudo que ela tinha aprendido na Europa. Só que quando ela chegar aqui no Brasil, ela vai sentir que aquilo não tinha muito a ver
com o nosso modo de viver. Então ela vai recriar tudo aquilo que ela aprendeu e vai meio que inventar uma nova forma de produzir arte, uma forma brasileira, né? E vários outros artistas depois vão entrar nessa pegada, né, da Tarsila do Amaral. Ela e a Anita Malfatti eram muito amigas, né? E depois a gente vai ver também algumas obras da Anita Malfatti, tá bom? Depois a gente vai estudar ela mais pra frente. Agora, nós vamos às atividades. Então, pessoal, arte não é só a gente desenhar, pintar, né? É também a gente ler, interpretar, entender aquilo que o artista tentou transmitir pra gente. Então, pra gente estudar arte, a gente também tem que ler, né? Tem que interpretar. Então, agora nós vamos fazer uma atividade de interpretação, né? Sobre o quadro Abaporu. Então, nós vamos ler um texto sobre o Abaporu e depois nós vamos responder algumas questões, combinado? Então, pega aí. Tá no finalzinho aí da página de vocês, né? Aqui no cantinho aqui. Vamos lá. Abaporu. Este é o quadro mais importante já produzido no Brasil. Tarsila pintou um quadro para dar de presente para o escritor Oswald de Andrade, seu marido na época. Quando viu a tela, assustou-se e chamou seu amigo e também escritor Raul Bal. Ficaram olhando aquela figura estranha e acharam que ela representava algo de excepcional. Tarsila lembrou-se então do seu dicionário tupi-guarani e batizaram o quadro como Abaporu, o homem que come. Foi aí que Oswald escreveu o Manifesto Antropófago e criaram um movimento antropofágico, com a intenção de deglutir a cultura europeia e transformá-la em algo bem brasileiro. O que é isso, tia? Deglutir, movimento antropofágico, né? Esse movimento antropofágico, ele vai ser uma espécie de libertação da arte brasileira. Por quê? A arte brasileira, até então, ela seguia os moldes da arte europeia, né? Então, vamos dizer assim que a gente acabava copiando, né? Aquilo que era produzido na Europa. E a gente produzia sempre de forma linear, bem parecida com aquilo que era produzido na Europa. Só que aí, a Tarsila do Amaral, o Oswald de Andrade, eles vão questionar isso, eles vão falar assim, por que a gente está fazendo tudo igual a eles? Nós não somos iguais, né? Nós temos nossas particularidades, né? O Brasil não precisa nós não precisamos ficar copiando a Europa, né? Os países europeus, o modo de produzir arte da Europa. Nós podemos criar o nosso próprio modo de produzir arte. Então, esse movimento antropofágico, ele vai significar isso, né? Vai ser o momento em que os pintores, né? Os compositores, os poetas brasileiros, eles vão se unir para criar um modo bem particular nosso de produzir arte, né? A partir do qual a gente não vai copiar, né? Produzir exatamente igual estava sendo feito na Europa, mas a gente vai pegar umas ideias, quando eu digo a gente, né? Eu tô falando desses pintores, poetas lá do início do século XX, né? 1920, por aí. E aí eles vão pegar as ideias que estavam lá na Europa, só que eles vão modificar e adaptar a realidade do Brasil. Por isso as obras, elas vão ter muito mais cores, né, formas, muito mais relacionado com o Brasil, com a nossa realidade. E também vai ter início ao tipo de pintura chamada pintura social. O que é isso? Vai retratar a realidade do brasileiro, né? Os trabalhadores nas fábricas, os trabalhadores do campo, o carnaval, tudo aquilo que faz parte da cultura brasileira, bom? Então, continuando aí agora. Este movimento, apesar de radical, foi muito importante para a arte brasileira
e significou uma síntese do movimento modernista brasileiro, que queria modernizar a nossa cultura, mas de um modo bem brasileiro. O Abaporu foi a tela mais cara vendida até hoje no Brasil, alcançando o valor de US$ 1.500.000. Foi comprada pelo colecionador argentino Eduardo Constantino. Bem carinha, né? Agora nós vamos às atividades, tá bom? Pega aí a segunda folhinha para ti, essa folhinha aqui, ó. Após o estudo dessa obra, responda ao questionário abaixo. Vocês vão consultar, então, ao texto, né, sobre a Tarsila do Amaral e sobre essa obra, o Abaporu, e vão responder as questões. Número 1, 2, 3, 4, 5, e depois vocês vão reproduzir essa obra Abaporu no espaço abaixo aí, tá bom? A reprodução de uma obra de arte é você desenhá-la ou pintá-la novamente, né? Tentando fazer o mais aproximado possível daquilo que o autor original da obra fez, ok? Então tá bom. Um beijo.